Bom dia, boa tarde e boa noite. Saudações cordiais a todos os nossos amigos, leitores, patrocinadores e espectadores. Eu sou Rui Mendes, médico animósico, e aqui estou em edição extraordinária em nome do grupo de sábios da Casa Real Sagrada de Círios para atender o pedido de nossos amigos no Brasil que pediram para fazer uma videopalestra tratando sobre esse tema tão polêmico e contemporâneo que é o coronavírus. E por isso o tema elegido para tratarmos em nossa videopalestra de hoje é justamente coronavírus, apocalipse e final dos tempos. Justamente porque o evento que estamos vivendo através do coronavírus e o efeito dele em todos os quatro cantos do planeta Terra pode certamente, sem dúvida, ser considerado um evento de proporções bíblicas. Para quem não sabe, Apocalipse é justamente a parte da Bíblia que fala sobre o final dos tempos, que fala sobre o final de toda uma era a qual nós vivemos durante os últimos 2000 anos, né? Então, para começar a falar de coronavírus, é importante compreender que o coronavírus ele é parte de uma família viral que de tempos em tempos nossas elites, digamos assim, criam e liberam para criar pânico, para criar caos no nosso planeta, justamente porque é o sistema através do qual a ordem se estabelece, né? Principalmente em se tratando dos sistemas ocultistas através do qual 1% do nosso planeta Terra, que é essa elite, governa e conduz a vida de 99% das pessoas dentro da pirâmide social na qual nós vivemos. Então, o coronavírus ele é parte de uma família viral que nos anos 80 foi a AIDS, logo veio o ebola, a gripe aviária, a gripe suína, entre outras epidemias que a humanidade entrou em contato ao longo dos últimos 20, 30 anos, mas nenhuma teve o potencial de pânico que o coronavírus está mostrando ter. E é importante reparar, né, que ao contrário da AIDS e da ebola, que geraram um nível de pânico muito grande, principalmente entre as pessoas homossexuais, o coronavírus ele pode ser considerado um vírus diplomático. Justamente porque ele tem sintomas leves, né, como uma gripe ou um resfriado, não ataca crianças nem animais, somente ataca pessoas de idade e com um sistema imunitário bastante deficiente, o que pode ser considerado um nível de baixa letalidade, um vírus com um nível de baixa letalidade, né? Então, quer dizer, o grande diferencial do coronavírus não é a capacidade de morte e destruição, mas sim de pânico e medo dentro do qual as pessoas se aprisionam, fazendo com que em todos os lugares do mundo aconteça uma quarentena generalizada, né? E tanto a quarentena como o número 40, desde uma perspectiva simbológica, é algo que aparece várias vezes na Bíblia e a gente vai estar tratando um pouco sobre isso aqui hoje. Mas, ou seja, quais são esses efeitos, né, dessa quarentena generalizada? Então, assim, as cidades estão sitiadas, em muitas delas ninguém entra e ninguém sai, e as pessoas ficam ali em quarentena sendo observadas porque uma pessoa foi dada como positivo no exame do coronavírus. É interessante reparar também os superpoderes que isso dá tanto para polícias como médicos, justamente porque na Itália, inclusive, parece que teve um jovem que burlou a quarentena do coronavírus e foi condenado a 5 anos de prisão sem direito à fiança, né? Então, quer dizer, o pânico gerado pelo coronavírus faz com que as autoridades passem a ter superpoderes, sejam essas autoridades policiais, médicas, sanitárias, etc. Então, quer dizer, cidades sitiadas, aeroportos fechados, pessoas famosas e celebridades contaminados pelo coronavírus, né? O Papa não confirmou se está contaminado pelo coronavírus, mas desmarcou vários compromissos oficiais por causa de uma gripe. O ator Tom Hanks foi dado positivo. Alguns políticos na Espanha deram positivo e seus maridos e suas esposas tiveram que ser postos em quarentena. Curiosamente, o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, foi dado como negativo no coronavírus.
Então, quer dizer, é um poder muito grande, né? Porque a partir do momento que uma pessoa é dada como positivo, ou seja, do ponto de vista bíblico, o coronavírus talvez seja um agente catalisador justamente para realizar a separação do joio e do trigo. E aí é interessante, justamente porque um camarada como o Bolsonaro dar negativo é uma forma de dar autoestima tanto para ele como para as pessoas que seguem ele, etc. Né? Que são pessoas que estão do lado errado da história. Então, quer dizer, famosos e celebridades contaminados. Todos os comércios de ócio fechados. Hoje mesmo eu fui tentar tomar um café pela manhã e simplesmente não consegui, porque eu não tomo café em. Eu só tomo café em xícara de louça, né? Eu não tomo em copo de papel. E era só para levar, você não podia sentar em nenhuma cafeteria, você não podia sentar em nenhum restaurante, era só supermercado e padaria que estavam abertos, e mesmo assim tudo para levar, né? Você não podia consumir nada ali mesmo. E as pessoas com máscara na rua. Esse é outro detalhe interessante, né? Na separação do joio e do trigo, justamente porque você percebe, as pessoas que estão de máscara na rua e não estão contaminadas habitam um nível de desespero muito grande, não tem informação nenhuma a respeito de como o vírus funciona e etc. Né? Mas até agora a maioria das pessoas, apesar do clima de pânico, tem mantido o equilíbrio. Né? Existem menos pessoas com máscaras na rua do que pessoas sem. Vamos ver até quando isso vai ser assim. Os comércios de chineses todos já entraram em férias sem tempo para voltar e os poucos que estão abertos, todos estão trabalhando com máscaras, roupas de plástico, entre outras coisas bastante interessantes. As bolsas de valores entraram em déficit e recessão histórica, de maneira que certamente o coronavírus veio para ficar, né? Porque quanto mais tempo ele esteja presente, mais o capitalismo vai ser posto de joelho, né? Então, quer dizer, comércio e ócio fechado, bolsa de valores fechadas em déficit, o turismo em bancarrota total, as empresas aéreas, as empresas de turismo, os hotéis, né? Tudo isso que move o comércio no mundo, tudo isso que mantém as pessoas aceleradas, vivendo dentro de um determinado padrão, está sendo atacado pelo coronavírus muito mais do que o pulmão das pessoas infectadas, né? Até porque o índice de óbito ainda é bastante baixo, comparado com outras coisas que acontecem normalmente antes da existência do coronavírus. Ele não oferece risco de morte como outras enfermidades que sempre existiram. Então é muito importante ter consciência disso, que o coronavírus ele é apenas mais uma modalidade entre todas as doenças que já existem para que as pessoas morram. As pessoas não estão morrendo de uma pandemia. Inclusive, onde tudo isso começou, que foi na China, na cidade onde isso começou, já está tudo controlado. E é curioso que tudo isso comece na China, justamente porque a China é um lugar onde o cristianismo não manda. E os lugares mais afetados, o segundo lugar mais afetado é a Itália, justamente onde está a cidade do Vaticano, né? E na Itália já estão falando ou seja, os bancos estão fechados, as pessoas estão suspendendo inclusive o pagamento de hipotecas, entre outras coisas. Então, o nível de mudança que está gerando o coronavírus realmente pode ser um catalisador para um reset financeiro, para a criação de um novo sistema, justamente porque o que controla o mundo, principalmente financeiro, hoje está em bancarrota. O petróleo, o dólar, justamente porque o comércio está parado. Né? Então, a ordem é essa mesmo, todo mundo fica em casa. Justamente porque dessa forma o capitalismo fica de joelhos e as pessoas matam a besta do apocalipse, né? Que é o capitalismo, sem dúvida. Agora é interessante esse tema dos 40 dias, né? Justamente porque o número 40 ele é um número que tem a ver com dificuldades, prova, expiação. E o número 4 é um número que na numerologia quântica representa a materialização, a matéria, né? O 3 representa a espiritualidade, o 2 representa o feminino, o 1 representa o masculino. Então, uma vez que você compreende isso, é importante compreender a magia que está por detrás dos eventos cataclísmicos e apocalípticos gerenciados por nossas elites justamente para que a humanidade possa virar página, né, no que tange
todos os sistemas de crença e modelos mentais que escravizaram ela nos últimos milênios. E eu separei aqui alguns exemplos interessantes. Por exemplo, em Gênesis, durante o dilúvio chove 40 dias e 40 noites. Em Atos, Moisés passou 40 anos no deserto cuidando de rebanhos. Em Êxodo, Moisés, no Monte Sinai, intercedeu em nome de Israel durante 40 dias e 40 noites. Em Deuteronômio, dizem que o limite máximo de chicotadas para castigar um escravo era de 40 chibatadas. Em Samuel, Golias provoca o exército de Saul por 40 dias antes de Davi chegar para matá-lo. Jesus passa 40 dias e 40 noites jejuando no deserto. Então, quer dizer, parece que o número 40, o símbolo da quarentena, até porque na quaresma não tem 40 dias, né? Então a quarentena ela é um simbolismo que não necessita necessariamente durar 40 dias, pode ser que ela dure 3 semanas, pode ser que ela dure um mês. A questão é que quanto mais durar, mais os mercados, mais as indústrias, as empresas, né, as coletividades que controlam e escravizam a raça humana, seja através de papel moeda, seja através de emprego, seja através de consumo, né, estarão ameaçadas, justamente porque se passa 2 meses, se passa 3 meses, quando tudo isso volta, as pessoas já não vão ser aquelas que elas eram, completamente robotizadas, automatizadas pelo sistema de consumo, pela indústria e etc. Né? Então, quer dizer, o que a gente está vivendo aqui? Agora a gente vai falar um pouco de medicina quântica e energética. Porque tudo isso está acontecendo justamente para que possa haver uma reestruturação prânica e um resgate da bioenergia vital por parte da humanidade. Por quê? Porque onde é que está o prana? Onde é que está a bioenergia vital? Não está na humanidade, não está na família, não está na casa, ela está no comércio. Tanto que você alugar um lugar para ter um comércio é muito mais barato do que você alugar uma casa. Pelo menos aqui na Espanha é assim. E claro, um empresário tenta fazer um comércio, tenta fazer um restaurante, não dá certo, ele vende, vem outro e faz e tem que dar certo. Então assim, o comércio ele está sempre acontecendo, o comércio ele está sempre recebendo investimento, recebendo atenção, recebendo dinheiro, de maneira que a raça humana não. Então uma vez que existe uma quarentena e somente os comércios de base, né, que se encontram abertos e funcionando, ou seja, já não existe ócio, já não existe sociabilidade, a não ser dentro das próprias casas. E isso vai fazer com que as pessoas resgatem uma capacidade de ser feliz muito parecida com a maneira de ser feliz que tinham os indígenas, antes de eles serem sacrificados e mortos pelas grandes navegações e colonizações, etc. Então, quer dizer, para que o capitalismo lograsse ou logre êxito na nossa realidade, os indígenas tiveram que ser mortos, tiveram que ser sacrificados. E, claro, com isso perdeu-se essa capacidade de ser feliz de maneira simples, sem precisar mentir, sem precisar competir, sem vaidade, sem precisar ir para a noite, sem precisar gastar. Então, claro, a quarentena obriga as pessoas a resgatarem esse nível de pureza, de felicidade, de simplicidade, que é a vida no campo, que é a vida em família, que é a vida dentro das nossas casas, né? Então, uma vez que as pessoas se deem conta de que o comércio e o consumo é escravidão, através dessa quarentena, quando essa quarentena acaba, elas vão ter uma relação diferente com esse comércio e vão fazer de tudo para abrir mão dessa escravidão. Em teoria deveria ser isso, né? Agora, claro, existe toda uma bateria de publicidade, programações, televisão, jornal, que vai trabalhar também para que as pessoas voltem àquele ritmo. Então, por isso que é tão importante ser indivíduo e se desconectar das massas. Então, quer dizer, conclusão, o coronavírus ele é uma magia criada, seja negra ou branca, eu diria cinza, justamente para que possa ser materializada a destruição do que seriam os pilares do materialismo, que é o que vai trazer para a humanidade um nível de conscientização espiritual. Justamente porque a espiritualidade ela se manifesta de uma forma tão simples que a humanidade escravizada pela necessidade financeira ou por desejos de grandeza se esqueceu como
a felicidade acontece. E a felicidade ela acontece basicamente através da nossa casa, através da nossa família, através da paz e do conforto que a gente consegue sustentar na vida. Então lembre-se disso. Ao invés de querer ter asa, busque querer ter casa. Seja feliz com a sua família em vez de ser feliz com a sua quadrilha. Busque a paz ao invés de buscar ter mais. E busque conforto ao invés de buscar confronto. Justamente porque é disso que se trata os alicerces da nossa existência. E claro, o coronavírus ele está dando uma lição de sabedoria para a humanidade, que a humanidade em si só vai se dar conta disso a longo prazo, justamente porque é curioso, esse estilo de vida que as pessoas vão ter durante esses 40 dias é o estilo de vida que graças a Deus eu consegui materializar para mim nos últimos 4 ou 5 anos, que é trabalhar em casa, conseguir pagar minhas contas, não dever nada para ninguém, sabe, não encher o saco de ninguém, ninguém enche o meu saco. Então, claro, livre do comércio, livre da necessidade de comer naquele restaurante ou aquela sobremesa. Então, o fato de que as pessoas façam a própria comida, convidem as pessoas para estarem com elas no seu próprio lar, ao invés de se encontrarem no restaurante, tudo isso vai fazer com que a grande mentira que escraviza as pessoas, seja o capitalismo, seja o materialismo, seja jogada à luz sobre ela. E claro, uma vez que você compreende a verdade, uma vez que você habita os planos da verdade, a sua vida nunca mais é a mesma. Então no final das contas, eu estou impressionado com a capacidade pacificadora de reformar a sociedade que um evento como o coronavírus está tendo. E creio que isso tem a ver também, tem uma relação forte com a necessidade do fim do cristianismo, né? Justamente porque um humano desperto, ainda que encarnado num corpo físico, mas quem é consciente dos potenciais de uma alma e de um espírito, não vai ficar perdendo tempo com medo de um vírus invisível, entende? Então, quer dizer, o câmbio climático, o coronavírus, né, Jesus Cristo, podem ser considerados entidades mágicas, imaginárias, com a qual a humanidade sempre se relacionou e agora vai seguir se relacionando justamente para que possa haver ordem nas nossas vidas, né? Se o cristianismo foi responsável por diminuir ou quem sabe até eliminar o canibalismo das culturas latino-americanas do passado, quem sabe o coronavírus não seja responsável por eliminar da nossa existência essa vulgaridade que nós praticamos graças ao excesso de valor que nós damos ao dinheiro e, em contrapartida, a desvalorização que nós proporcionamos, seja às pessoas humanas, seja às coisas que realmente são fundamentais para fazer feliz, entre centenas de etc. Então lembre-se, em tempos de crise uns choram, outros vendem lenço. Se tiver que chorar, chora. Mas lembre-se que não existe mal que por bem não passe. É importante compreender que, do ponto de vista das nossas elites, o evento do coronavírus é um grande evento de falsa bandeira, justamente para que o nosso sistema financeiro possa ser resetado, justamente para que a sociedade possa ter mais simplicidade, mais saúde, mais dignidade, e menos escravidão e menos mentira. Então pode ter certeza que após a quaresma do coronavírus, as pessoas estarão muito mais conectadas com a magia da vida, com tudo que é sagrado, e estarão muito menos manipuladas e escravizadas por tudo aquilo que é mentira, por tudo aquilo que é falso, por tudo aquilo que é profano. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado dessas nossas palavras, dessa nossa videopalestra falando sobre o coronavírus, o apocalipse, o final dos tempos. É muito importante que cada um tenha consciência se é joio ou se é trigo nos seus núcleos kármicos, nas suas egrégoras coletivas de relação. E pode ter certeza que aqueles que lograram ser felizes na solidão hoje são verdadeiros reis que assistem a toda essa loucura que a sociedade está materializando, vacinados e protegidos, blindados contra ela, e só esperando
que esse grande amanhã, que esse grande Eldorado, que essa grande promessa de paz, prosperidade, amor e justiça para todos os seres humanos encarnados do planeta Terra, por fim, se materialize. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos. Não tenham medo e sejam todos muito felizes. Que todos tenham paz, que todos tenham saúde e que todos sejam felizes. É só isso que importa, em verdade, na nossa existência. Muito obrigado e até a próxima.